Revelation. Qualquer discussão sobre o dia do juízo geralmente é assustadora. No entanto, torna-se mais assustador quando você descobre que o dia do juízo será mais rigoroso para você do que para outros. Essa é a verdade. Isso não é de forma alguma para instilar medo em nós, mas para nos preparar ainda mais para a vinda do Senhor. Pois àquele a quem muito é dado, muito será exigido. Veja Lucas 12, onde Jesus conta uma parábola para explicar como será quando ele voltar. Essencialmente, ele diz que as pessoas que tinham um maior conhecimento e fizeram o mal serão castigadas com muitos golpes. Já as pessoas que tinham um conhecimento menor e fizeram o mal serão castigadas com menos golpes. Irmãos e irmãs, o juízo será mais rigoroso para aqueles que sabem do que para aqueles que não sabem. Lucas 12, 35, 48. Que vossos lombos estejam cingidos e vossas luzes acesas, e vós mesmos sejais semelhantes a homens que esperam por seu Senhor quando ele retornar do casamento, para que quando ele vier e bater, possam abrir-lhe imediatamente. Bem-aventurados são aqueles servos que o Senhor, quando vier, encontrar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará assentar-se à mesa e, aproximando-se, os servirá. Se vier na segunda vigília ou na terceira vigília e os encontrar assim, bem-aventurados são aqueles servos. E saibam que, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, estejam preparados também, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não pensam. Então Pedro disse a ele: Senhor, estás falando esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor disse: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração: Meu senhor demora-se em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá num dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, cortará, o apartará e lhe dará a sua porção com os infiéis. Aqui estão os versículos bíblicos nos quais quero que vocês se concentrem. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. Porque a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito for confiado, muito mais se lhe pedirá. Na geração em que vivemos, temos recebido muito. Temos a capacidade de digitar um versículo no YouTube e encontrar literalmente milhares de horas de vídeos aprofundando-se nesse único versículo. Como um todo, o conhecimento geral da palavra de Deus agora é maior do que em qualquer outro momento da história humana. Sempre que muito é dado a alguém, dele será exigido muito. Nosso conhecimento da palavra de Deus excede até mesmo o dos apóstolos. Eles apenas escreveram seções das Escrituras, mas nós temos acesso à palavra completa de Deus. Eles não tinham acesso à palavra completa de Deus. Irmãos e irmãs, digo isso com bondade, o julgamento para você será mais rigoroso do que para outros. Você sabe o que é um pensamento sóbrio para mim como indivíduo? Sou um professor da palavra, e assim como você, meu julgamento será mais rigoroso do que o de outros. Tiago 3:1 diz: Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Este verso coloca o temor de Deus em minha vida e deveria fazer o mesmo para outros professores. Deus nos julgará no último dia com especial rigor por causa de nossa influência sobre os outros. É fácil levar a posição de professor levemente, sem considerar o custo
em termos de responsabilidade. Eu sei que meu julgamento será mais rigoroso, e se você também é um professor ou tem qualquer plataforma para alcançar pessoas, seja digital ou uma congregação de igreja física, seu julgamento será mais rigoroso. Mesmo que você não seja um professor, você tem acesso a muitos recursos bíblicos. Quero lembrar a você que seu julgamento será mais rigoroso. Encorajo vocês, irmãos e irmãs, a lembrarem disso ao viverem suas vidas. Lembrem-se. Eu os encorajo a viverem uma vida santa. Este sermão é tanto para você quanto para mim. Este sermão é para esta geração que recebeu muito. Muito será exigido de nós para viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida pura. Jesus disse em Mateus 5, 19 e 20. Portanto, aquele que violar um destes mandamentos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, a menos que a justiça de vocês supere em muito a dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Os fariseus eram observadores da lei e eram bons nisso. Jesus afirmou claramente que, se nossa justiça não exceder a dos fariseus, não poderemos entrar no céu. Isso ocorre porque a justiça da lei não é a forma mais elevada de justiça. Os fariseus tinham apenas a justiça da lei, que não pode salvar ninguém, pois é uma forma de justiça buscada através das obras da carne, e não pela fé na obra consumada de Cristo. Cristo nos chamou para uma forma mais elevada de justiça. Portanto, espera que sejamos mais justos do que os fariseus. O padrão de Deus para os crentes no Novo Testamento não diminuiu. Pelo contrário, foi elevado. Existe uma demanda maior de santidade de nós. Meu coração se entristece por aqueles que acreditam em doutrinas falsas e aproveitam a graça e a misericórdia de Deus para praticar o pecado. A graça e a misericórdia de Deus não são uma licença para pecar. Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, para ele isso é pecado. Agora que fomos iluminados e conhecemos o que Deus requer de nós, sabemos que Ele exige santidade de nós com todas as instruções bíblicas que recebemos. Conhecemos as exigências de Deus para a nossa vida. Se falharmos em segui-las, seremos culpados de pecado. Qualquer pessoa que saiba o que é bom, mas não o faz, enfrentará um julgamento mais severo no último dia. Os crentes conhecem o que é bom porque a Bíblia o afirma explicitamente. A palavra de Deus é dada para orientar nossos estilos de vida, pensamentos, palavras e ações. Ela reflete a mente de Deus para nós. Se vamos contra a palavra de Deus, significa que somos desobedientes às suas leis e comandos. Quanto mais avançamos com Deus, mais cuidadosos devemos ser. Quanto mais conhecemos a Deus, maior é o risco que corremos ao cometer pecados. Estou aqui para lembrar vocês, irmãos e irmãs, não apenas para relembrar, mas para incentivá-los a viver uma vida santa. Quando você lê a palavra de Deus, seu conhecimento de Deus está aumentando. Quando assiste a vídeos como este, seu conhecimento de Deus está aumentando. Eu encorajo vocês a viverem uma vida santa. A história não é estacionária, nossas vidas não são estacionárias. Estamos todos nos movendo ao longo de uma linha desde o momento em que nascemos. E no final dessa linha está a morte, seguida imediatamente pelo julgamento. Eu imploro a vocês, eu peço a vocês, irmãos e irmãs, eu suplico a vocês. Vivam cada dia sabendo que um dia terei que prestar contas da minha vida. Se viverem cada dia com isso em mente, vocês se encontrarão dizendo não ao pecado, dizendo não à injustiça. Você se verá dizendo não à impureza, dirá não ao adultério, dirá não à imoralidade sexual.
encontrará a si mesmo dizendo não à perversão, não à luxúria, não ao roubo, à mentira, à corrupção, à degradação, à sujeira e a todos os tipos de pecado. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo, sua participação é muito importante para nós. Deixamos aqui 3 perguntas sobre o vídeo para vocês testarem seus conhecimentos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.